tem vários métodos que eu mostrei, foram 4. E eu não vou só mostrar a aplicação direta desses métodos, mas eu vou mostrar esse exemplo para você, que é projetando a sapata de um pilar aleatório aí, esse P18, não é o P18 aí do projeto de vocês, tá? Esse pilar, ele é 30 por 30, e a carga que está chegando nele é uma carga centrada de 40 toneladas, tá? E a gente tem esse perfil SPT aqui, tá? E aí, gente, eu vou fazer um passo a passo bem top com vocês, que vocês vão utilizar, inclusive, para fazer as diferentes sapatas do projeto de fundação de vocês, da disciplina. E eu espero que vocês já estejam de olho aí nesse projeto, porque eu já vou estabelecer um prazo, colocar já a atividade do projeto lá com vocês. Vai ter atividade da aula de hoje, e eu vou já colocar um prazo aí para vocês submeterem esse projetinho de vocês, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão dimensionar as sapatas para 10 pilares que vocês escolherem. Esses pilares não podem ser todos iguais com a mesmíssima seção, tá? Vocês vão escolher 10 pilares ali. Já estou dando essa concessão para vocês não terem que fazer a fundação da casa inteira, tá? Então, vocês vão fazer sapatas aí para 10 pilares. O projeto pode ser em dupla ou individualmente. Eu estou repetindo aqui essas informações, porque eu sei que nem todo mundo viu as primeiras aulas. Então, o projeto pode ser em dupla, pode ser individual. Eu já dei a planta de carga para vocês, que é o posicionamento dos pilares. E dei também a carga que está chegando em cada pilar. E aí vocês vão dimensionar essas sapatas, vão desenhar bonitinho ali, ou no AutoCAD, ou Revit, ou o que vocês quiserem. Desenha ali bonitinho a sapata, você pode fazer um corte genérico. Eu mostrei mais ou menos como você vai demonstrar, como você vai fazer, né, esse projeto aí das sapatas. Eu mostrei alguns exemplos, quando a gente estava iniciando esses slides. Não na aula de hoje, né, mas nas aulas passadas, eu mostrei o que é que você precisa apresentar no seu projeto de fundação, e todo o cálculo que vocês estiverem fazendo, desde a análise do laudo SPT, lembra que nas primeiras aulas vocês fizeram? Vocês vão pegar essa atividade da análise do laudo SPT, vão colocar naquele memorial, obviamente vão fazer uma análise mais robusta do laudo SPT, e vocês vão me entregar também, além dos desenhos aí das sapatas, vocês vão me entregar o memorial de cálculo, obviamente, que é a forma como vocês fizeram para chegar na área da base de todas as sapatas. E aí, sobre as alturas da sapata, a gente já viu que eu disse que vocês considerassem como sapata rígida, e sugeri que aquela menor altura, que é o rodapé da sapata, que ela fosse de 15 centímetros, mas você pode aí adotar de acordo com os mínimos determinados na norma. Se eu não me engano, o mínimo é 10 centímetros. Se não me engano, é 10 centímetros, o mínimo desse rodapé, tá? E aí, com base nisso, na dimensão do pilar, na área da base da sua sapata, você vai dimensionar a altura da sua sapata para que ela seja rígida. Não a essa altura do rodapé, né? A altura total da sua sapata para que ela seja rígida, tá? Que é aquele H1, H2, ou alguns autores chamam de H0, enfim, as duas alturas da sapata, tá? Então, agora eu vou mostrar justamente o passo a passo, desde o seu laudo até você projetar a sua sapata para um certo pilar, tá? Então, primeiro você vai fazer a escolha do tipo de fundação. Então, aqui, para o projeto da disciplina de vocês, eu já disse que seria sapata para fins didáticos, que eu queria que vocês fizessem esse treino, né? De dimensionar as sapatas. Mas a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar um laudo SPT é analisar esse laudo, que é justamente a primeira parte do memorial descritivo de vocês, né, e o que a gente já conversou. Então, você vai ver justamente isso aí, o nível d'água, você vai ver qual é o tipo de solo, quais são a profundidade de cada camada, como é a resistência aí de cada camada, tudo aquilo que a gente já falou, e com base nisso você vai escolher o seu tipo de fundação. E aí eu mostrei para vocês um fluxograma para você escolher o tipo de fundação, lembra? Nas aulas anteriores, belezinha? E aí você escolheu o que seria sapata.
E aí, lembrando, depois que você escolheu o seu tipo de fundação e foi a sapata, né? Você vai escolher a profundidade de assentamento da sua sapata. E aí eu já mostrei esses critérios aqui para vocês, né? Tanto critério considerando carga, considerando lençol freático, considerando a norma, considerando o NSPT médio aí na zona de pacificação ou no bulbo de tensões. Então, passo 2, né? Primeiro você escolheu o tipo da fundação. Passo 2 vai ser escolher a profundidade de assentamento utilizando os critérios que a gente já conversou. E o que é que vai acontecer? Vamos pensar agora nesse laudo SPT, né? E nesse pilar aqui, que é 30 por 30, que está chegando nele, né? Uma carga de 40 toneladas. Então, eu vou fazer uma sapata aqui para esse pilar, tá? Estou olhando aqui o meu laudo SPT. E aí, um detalhe interessantíssimo e importante com relação à escolha da profundidade de assentamento é que a cota ali a gente sabe que a cota de assentamento da sapata é aqui, né? Mas o solo resistente no qual a sua sapata está se apoiando, tá? Ele vai começar a partir daqui de cima. Isso é um critério mais prático de projeto. Mas é interessante que ele comece a partir daqui de cima, não só daqui de baixo, tá? Então, digamos que você quer apoiar a sua sapata nessa camada 13. Então, ó, o 13, essa camada 13, vai começar a partir daqui, a partir desse vérticezinho, tá? Para que o rodapé da sapata, que é esse H1, fique dentro dessa camada resistente que você quer assentar ela, tá? Então, vamos lá, 40 toneladas. A gente sabe que, de acordo com esses critérios aqui, ó, até 40 toneladas força, eu preciso apoiar a minha sapata numa camada aí que tem no mínimo 10 golpes, tá? Isso considerando justamente as resistências que são relacionadas ao NSPT, tá? Então, no mínimo 10 golpes, beleza. Então, eu tenho que apoiar a minha sapata numa camada que tem no mínimo 10 golpes, tá? E aí, essa cota de assentamento, então, vai ter que ser a partir aqui dessa camada, né? Que tá com NSPT de 11, né? Então, eu não posso assentar aqui, ó, nessa camada que tem o NSPT de 7, certo? Que vai de 1 até 2 metros, né? Eu tô com NSPT de 7 aqui, então não dá para assentar minha sapata aí, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu quero assentar minha sapata nesta camada aqui, que vai de 2 até 3 metros. Então, a cota de assentamento da minha sapata, se eu considerar um rodapé de 15 centímetros, vai ser 2,15, vai ser mais ou menos aí 2,15 a minha cota de assentamento da minha sapata, tá? Então, a minha sapata vai ficar aqui, ó, esse rodapé, certo? Mais ou menos assim. Não sei se eu coloquei uma figura. Então, a gente vai assentar aí, né, essa sapata, mais ou menos na cota de 2,15 metros, né, considerando o rodapé. E aí, gente, lembra que eu vinha falando para vocês que essa questão da escolha da área da sapata, e na verdade muita coisa em estruturas, né? É um processo um pouco iterativo, em que você precisa estimar alguns parâmetros inicialmente para que você possa continuar o seu cálculo, senão você não continua o seu cálculo. Professora, esse negócio iterativo, não sei o que você quis dizer com iterativo. É que para eu encontrar a área da minha sapata, eu preciso saber o NSPT médio ali no bulbo de tensões, para que eu calcule a minha tensão admissível. E para saber aprofundar do bulbo de tensões, eu tenho que saber a base da sapata. Mas para saber qual a base da sapata, eu também preciso do resto. Então, para eu saber um, eu preciso do outro, para eu saber o outro, eu preciso de um, tá? Então, para que a gente consiga continuar o cálculo, a gente vai considerar a base da sapata como 2 metros. Senão, você não tem como achar a profundidade da sua zona de plasticidade, não tem como achar o SPT médio dessa zona de plasticidade, não tem como encontrar a tensão admissível e não tem como dimensionar o lado da base da sua sapata de acordo com a área. Entenderam? Então, eu preciso do lado da base, desse lado da minha sapata, para saber
lá no final, a tensão admissível que eu vou considerar para o meu solo, e considerando ali o NSPT médio, né, no bulbo de tensões, mas eu também preciso dessa tensão admissível do meu solo para saber a base da minha sapata, tá? Então, o que a gente faz no dia a dia aí? Você vai estimar um lado para a sua sapata. E aí, um critério prático que o nosso amigo Nelson Schneider vai nos dar é a gente admitir uma tensão admissível de 1 kgfm por centímetro quadrado. Finge que a tensão admissível daquela camada é isso daí, tá? Outra coisa que você pode fazer é pegar o NSPT da sua camada e dividir por 5. Lembra que a gente estava fazendo isso quando a gente estava analisando os laudos SPT? Só para ter uma noção, tá? Então, você pode pegar aqui, ó, 11 dividido por 5. Ah, já sei que vai ser um pouco, pode ser que seja um pouco mais que 2, minha tensão admissível. Mas a favor da segurança, eu vou considerar como se fosse 1, tá? Isso é bem da prática do dia a dia, da experiência do projetista. Então, você pode já considerar aqui, ó, uma tensão admissível de 2, você pode considerar 1,5, você faz aí o que você achar mais adequado, tá? Mas quando você já admite uma tensão admissível de 1 kgfm por centímetro quadrado, para que você chegue nesse lado da base de 2, você já está bem a favor aí da sua segurança, tá? Gente, admitindo essa tensão admissível de 1 kgfm por centímetro quadrado e admitindo uma sapata quadrada, então, para uma carga de 40 toneladas, eu teria que ter uma base de 2 metros, 2 por 2, tá? Para que o meu solo conseguisse, para que eu consiga transferir para o meu solo, né, uma tensão que seja menor ou igual que isso aqui. Então, sabendo que o menor lado da minha sapata é 2 metros, qual vai ser a profundidade da minha zona de plastificação? A gente consegue estimar a profundidade da nossa zona de plastificação através dessa relação aqui, né, que é 1,5 vezes B. Então, 1,5 vezes 2 igual a 3 metros. Então, a minha zona de plastificação, ela vai ali do local onde a minha sapata está sendo assentada e 3 metros para baixo, aproximadamente, tá? Por que eu estou falando aproximadamente? Porque eu ainda estou fazendo essas estimativas, né? Eu considerei uma tensão admissível, estimei o lado da minha base, com esse lado da minha base eu estimei a minha zona de plastificação, para que eu possa calcular o NSPT médio nela e chegar em todo o sequenciamento que eu preciso para dimensionar minha sapata, tá bom? Entendido até aqui? A tensão admissível, não tinha falado antes que era tipo, era a soma do 7, 11 e 3 dividido por 3, não, professor? Isso é o Entendi mal. NSPT médio abrangido pelo bulbo de tensões, ou, se você estiver considerando, pela zona de plastificação, tá? Quando você soma aí 11 mais 13 mais 17 dividido por 2, você está considerando que o seu bulbo de tensões vai dessa camada aí que começa em NSPT de 11 e termina na camada aqui de NSPT de 17, tá? E aí você soma os 3 e divide por 3, tá? Isso aí que o Osmar perguntou é o seguinte: não necessariamente eu vou fazer a média entre 11, 13 e 17. Eu não sei ainda, nesse caso seria, mas eu não sei ainda, antes de eu escolher a minha profundidade de assentamento e o lado da base da minha sapata, eu ainda não sei até onde meu bulbo de tensões vai, tá? Então, se meu bulbo de tensões for de 11 até 21, eu tenho que pegar todos esses valores aqui de NSPT e fazer a média entre eles, tá? Se eu estiver considerando bulbo de tensões. Se for zona de plastificação, né? Se a minha zona de plastificação vai de 11 até essa camada aqui de 21, né? Essa camada de 11 aqui até essa aqui de 21, eu tenho que fazer a média também entre todos eles, tá certo? Isso é o NSPT médio. A tensão admissível é a tensão máxima que eu posso aplicar no meu solo com segurança, que é justamente depois que eu encontro a tensão de ruptura do meu solo, aplicado um fator de segurança nessa tensão de ruptura. Então, é a tensão que eu tenho certeza aí que meu solo não vai romper,
tá? E que eu vou atender aos critérios de estado limite último e estado limite de serviço, como a gente já conversou. Belezinha? Então, beleza. Então, se a minha sapata está assentada aqui, né? O meu rodapé da minha sapata está aqui. Então, eu tenho que pensar 3 metros aí para baixo. Eu tô achando... Ah, eu sabia que eu tinha colocado alguma figura. O que acontece? Ó, a minha sapata está assentada aqui. Eu coloquei... Isso aqui é bem grosseiro, né? Essa figura aqui da sapata, mas só para vocês verem, ó, que o rodapé está dentro dessa camada de 11 metros, tá? E quando a gente vê aqui que a zona de plastificação vai até 3 metros de profundidade, eu posso considerar aqui 3 metros, né? Abaixo aqui da minha cota de assentamento, né? Então, seria aí mais ou menos até 17 e pouco. Seria nessa... Ou 17 e pouco. Até mais ou menos 5 metros e pouco de profundidade, né? Que é mais ou menos aqui, tá? A nossa sapata já está assentada a 2 metros e 15 de profundidade, com mais 3 metros para baixo, seria mais ou menos 5 metros e 15. Aí a gente pode considerar 5 metros a favor da segurança, tá? 5 metros seria, se eu considerar 5 metros para baixo, né? Seria até essa camada de NSPT 17, certinho? Então, eu vou justamente pegar a média, né, desses 3 valores aqui de NSPT, tá? Para saber o NSPT médio da região abrangida pela minha zona de plastificação. E eu estou usando zona de plastificação aqui nesse exemplo, por causa daquele fator que eu falei para vocês, que a zona de plastificação, ela vai ser mais relacionada à ruptura da sua fundação, e também é até a favor da segurança você considerar a zona de classificação e não o bulbo de tensões, porque o bulbo de tensões, ele geralmente vai até mais embaixo, e quando você fizer o NSPT médio, você vai conseguir um NSPT médio maior, tá? Então, quando eu considero zona de plastificação, é uma profundidade menor e o NSPT médio é menor e tal, isso está a favor da segurança, porque a minha tensão admissível lá no final vai ser menor, tá? E, na verdade, efetivamente, o solo que é solicitado no processo de ruptura é esse solo que está aqui dentro da zona de plastificação e não dentro do bulbo de tensões. A gente viu que o bulbo de tensões, ele mostra toda aquela região dos pontos que vão ter um acréscimo de tensão de até 10% da tensão que está sendo aplicada ali pela sua sapata. Então, isso serve mais para a previsão de recalque, tá? Isso também tem divergência nos autores sobre isso. Tem autor que considera o bulbo de tensões nessa hora aqui, tá? Mas eu acho que é mais alinhado com a prática de projeto do dia a dia você considerar a zona de plastificação. Por isso eu estou utilizando isso daqui nesse exemplo. Não significa que você tem que utilizar a zona de plastificação no seu projeto semestral, no seu projeto da disciplina, tá? Você pode considerar bulbo de tensões, e aí você vai ver aquelas diferentes formulações de até onde iria o bulbo de tensões, a depender da forma da sapata e tarará, certo? No caso de zona de plastificação, é sempre 1,5B que a gente considera, tá? Entendido até aqui? Entendido? Sim. Ok. Então, meu NSPT médio é justamente 11 mais 3 mais 17 sobre 3 dá 13,67. E eu vou considerar como sendo 13 a favor da minha segurança. Tudo que eu considerar como se o solo fosse um pouco mais fraco do que eu calculei, um pouco menos resistente do que eu calculei, eu estou a favor da segurança, tá? Porque na prática o meu solo vai ser melhor ainda do que aquilo que eu estou calculando, tá? Do que eu vou utilizar para prever a área da base da minha sapata. Show? Continuando. Gente, essa aqui foi o passo 3, né? Que foi o cálculo do NSPT médio na zona de classificação. Tá vendo que eu estou dando passo a passo para vocês fazerem o projeto da disciplina. Número 4, você vai calcular a tensão admissível. Como é que você vai calcular a tensão admissível? Aí a gente vai entrar agora na parte prática, na aplicação prática dos métodos semi-empíricos que eu mostrei para você, tá? Então, a gente tem NSPT médio de 13, eu vou considerar 13, e essa camada aqui de assentamento da nossa sapata está numa argila siltosa, que é de média a rígida de cor marrom, tá? De acordo lá com o nosso laudo SPT,
tá? Então, esse método Barberian era o quê? Ele dizia que você tinha que dividir o seu NSPT médio, que era o 13, né? Por uma constante K de Barberian, para você poder achar a tensão admissível, tá? Então, argila siltosa, média arrígia com NSPT de 13. Então, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Argila siltosa, tá? E NSPT de 13, tá? Então, eu vou encontrar essa constante K aqui de 4,72. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 13 por 4,72. Então, de acordo com esse método, eu tenho essa tensão admissível de 2,75, né? Quilogramas por centímetro quadrado. De acordo com o método de Albeiro e Sintra, a minha tensão admissível é esse NSPT médio dividido por 5, que dá 2,6. De acordo com o método de Milton Vargas, a minha tensão admissível é esse NSPT médio dividido pela K de Milton Vargas, que para argilas é 7. Lembra que eu falei para vocês que quando o solo tivesse ausente na tabela, a gente ia considerar o solo que predomina, que é a argila. Então, a gente está com a argila siltosa, então a gente considera aqui a argila, que tem o K de 7. Então, a gente está aí com esses 3 métodos. Vocês estão vendo que tem uma diferença de tensão admissível do seu solo, dependendo do método que você está utilizando para calcular essa tensão admissível? Então, é bem importante que você não calcule a tensão admissível do seu solo por um método só, tá? A não ser que você esteja utilizando, agora eu vou falar no caso do projeto da disciplina de vocês. Se vocês quiserem calcular a tensão admissível do solo apenas pelo método teórico de Terzaghi, eu vou aceitar para fins de projeto da disciplina, porque já é um método que dá bastante trabalho ali para você fazer. Só que você tem que entender que no seu dia a dia esse método não é utilizado. Não se utiliza isso daí. Então, se você quiser fazer uma coisa que tem mais proximidade com a prática da engenharia civil, você pode utilizar uma soma aí de métodos para que você chegue na tensão admissível do seu solo. Então, tem esses 3 valores, né? Tem desde 1,85 até 2,75. É uma grande diferença, tá? Da quantidade aí, dessa tensão admissível, tá? Professora? Oi. Então, eu consideraria o menor valor, no caso, por efeito de segurança? Pode considerar, esse pode ser um critério seu, tá? De projeto, mas para que seu projeto não fique tão caro, tá? Porque quanto menor a tensão admissível que você considerar, maior vai ter que ser a área da base da sua sapata. Então, para que seu projeto não fique tão caro, a gente vai fazer aquela média entre os 3 valores, que eu não sei se você estava aqui quando eu expliquei. Então, a gente vai utilizar esse procedimento, que é fazer a média entre os 3 valores, que dá 2,4, tá? Depois eu vou estabelecer um limite inferior, que vai ser 0,7 vezes essa média, que dá 1,68. Depois eu vou estabelecer um limite superior, que é 1,3 vezes essa média, que dá 3,12. E aí eu vou checar se todos os valores que eu estou utilizando estão dentro desses limites, entre 1,68 e 3,12, tá? Sim, no nosso caso, sim, todos os valores estão dentro da média, e eu vou utilizar todos eles, e aí eu permaneço com 2,4. Se tivesse algum valor tipo 1,5, né? Eu tiro esse 1,5 e faria a média entre os valores restantes, tá? Essa é uma forma que tem já estatística embutida aí e que vai fazer com que você tenha uma tensão admissível que seja o mais próximo possível da real. Beleza? Então, a gente vai considerar essa tensão admissível aqui de 2,4 quilos por centímetro quadrado. Parêntese, não vou aceitar no projeto de vocês que vocês calculem a tensão admissível só por um método, certo? No mínimo, 3 métodos semi-empíricos ou o método teórico de Terzaghi, tá? Porque não existe esse negócio de método semi-empírico aqui fácil que só. É rapidinho para vocês calcularem, beleza? Então, eu apresentei vários aí, então vocês vão utilizar. Também não vou aceitar todos os projetos iguais. Área da base igual, para sapatas,
do mesmo pilar. Como tudo depende muito de escolhas do projetista, então não tem como todos os projetos de vocês ficarem iguais, tá? Então, eu não vou querer isso daí. Se eu receber 2 trabalhos aí iguais, é 0 para os 2, tá? Por favor, me ajudem, que eu não quero fazer isso com ninguém, tá? Então, vamos lá. Tensão admissível, 2,4 quilos por centímetro quadrado. Terminei esse passo 4 aqui, tá? Vamos para o passo 5. Com base nessa tensão admissível aqui, eu vou calcular as dimensões da minha sapata. Qual é o fundamento disso? Como é que eu sei qual área minha sapata tem que ter? Com base na carga do pilar e na minha tensão admissível. E aí, povo, me ajudem. Essa enrolação aí deu tempo para vocês pensarem. Como é que a gente sabe a área da nossa sapata? Se a gente sabe a carga do pilar e a tensão admissível do solo, como é que a gente pensa? Qual é o pensamento para chegar na área da minha sapata? Aquela, aquela forma, força sobre área, alguma coisa assim? Muito bem. Achando. Tensão é força sobre área. Então, a tensão que a minha sapata vai aplicar no solo tem que ser menor ou igual a quê? 2,4. Muito bem. Então, essa força que está chegando aqui no meu pilar, aí eu boto a mão aqui na tela, como se vocês estivessem vendo, né? A tela do meu computador, a minha mão na tela do computador. Então, eu tenho essa carga aqui, certo? Do pilar, 40 toneladas ou 40 mil quilogramas força, né? E 40 mil quilogramas força dividido pela área da minha sapata vai ter que ser menor ou igual que 2,4, se essa área da minha sapata estiver em centímetros, tá? Gente, tem um acréscimo aqui de informação que eu queria fazer para vocês, também bem considerando parte prática. Tem gente que não considera o peso próprio da sapata nos cálculos, tá? E tem gente que vai querer considerar o peso próprio da sapata nos cálculos. E aí, o que é que a gente faz? Também tem gente que não considera o peso do solo que está acima da sapata, acima da cota de assentamento da sapata. Esse peso de solo que vai estar ali, tem gente que considera, tem gente que não considera. Mas uma coisa que é bem legal, para você já considerar tudo isso daí, é multiplicar a carga do seu pilar por 1,1, tá? E aí você está majorando a carga que está chegando na sua sapata. Com isso, você já pode considerar que ela vai resistir também ao peso próprio dela e ao peso de solo que está acima dela, acima da cota de assentamento dela. Belezinha? Então, vamos considerar essa carga aí como se fosse 44 mil quilogramas força. Professora? Oi? Então a gente sempre majora em 10%, é? Isso. Eu não vou dizer sempre, porque isso daqui é o critério que eu estou utilizando. Mas vai depender do escritório de projeto, vai depender do projetista, entendeu? Vai ter projetista que prefere estimar de uma melhor forma esse peso próprio, já que você considerou o lado da base de 2 por 2 lá no início, você estimou, né, como se fosse 2 por 2, aí vai tentar calcular aí esse peso próprio, ver o peso de solo até a cota 2,15 e tal, entendeu? Então, não é sempre, mas se você usar esse critério aí, você vai estar majorando a carga do seu pilar em 10%, para considerar o peso de solo e o peso próprio da sapata. Belezinha? Então, a minha tensão admissível vai ter que ser menor ou igual que 2,4, né? Então, se eu quero saber a área da minha sapata, eu vou passar esse A multiplicando e a tensão admissível dividindo, certo? Então, primeiro eu vou considerar como se a tensão que eu estou aplicando no solo fosse exatamente essa, né? E aí, a área da sapata vai ser a carga sobre a tensão admissível, que vai dar isso daqui de área para a nossa sapata. Então, se eu tiver uma sapata com essa área aqui, ela vai aplicar uma tensão de 2,4 quilos por centímetro quadrado no meu solo, que está ok, porque é igual à tensão admissível. O certo é ser menor ou igual, tá? A esse valor. Beleza.
Já sei a área da minha sapata. Gente, e qual seria a forma da sapata que vocês fariam em um pilar quadrado de 30 por 30? Quadrado. Quadrada. Quadrada, tá? Então, geralmente, se o meu pilar, ele tem uma seção circular, né? Eu faço a sapata circular, você tem uma seção retangular, faço a sapata retangular, você tem uma seção quadrada, geralmente eu faço a sapata com seção quadrada, beleza? Então, para a sapata quadrada, como é que eu faria para saber quais os lados da minha sapata? Para que dê essa área aí. Um lado vezes o outro lado tem que dar isso, e aí? A raiz, né? Exatamente. Vai fazer a raiz desse número aqui, tá? Que vai dar 135,4 centímetros. E aí, gente, eu arredondei aqui para 140 centímetros. Por quê? As dimensões dos lados da sua sapata, você tem que pensar em quem vai estar executando. Então, é interessante que as dimensões dos lados aí da sua sapata sejam múltiplos de 5. Então, 185 centímetros, 140, 145, certo? Deu 135,4, então, se eu utilizasse como sendo só 35, poderia ter algum problema aí, né? Porque vai estar aplicando a tensão um pouco maior do que a tensão admissível no solo. Então, eu prefiro arredondar aí para mais, porque a área da sua pata vai ser maior, e, consequentemente, a tensão que ela vai estar aplicando no seu solo vai ser um pouco menor aí do que você previu, tá? Então, você está a favor da segurança. Professora, Pode falar. nesse caso, como a gente está dimensionando só geometricamente e geotecnicamente a sapata, aí ficaria a cargo do projetista de estrutura ele já considerar esse comprimento, na verdade, dessas dimensões, já considerando o cobrimento do concreto, né? Na hora Olha, de dimensionar a armadura. entendi. Sim, o cobrimento está dentro disso daqui, tá? Uma coisa que eu não sei se ficou claro para vocês. Se você for um projetista de fundações, você vai dimensionar as fundações, tanto geotecnicamente quanto estruturalmente, tá? Não é outra pessoa que vai fazer isso, é você mesmo que vai determinar os lados da sapata e tudo, e é você mesmo que vai dimensionar a armadura e concreto, e ver classe de concreto, e ver quantos MPa vai ter aquele concreto, você vai fazer tudo isso, tá? Apenas para efeito da nossa disciplina aqui, não está na ementa da nossa disciplina, a gente vê a parte de cálculo estrutural dessa fundação, entendeu? Mas, na prática, você vai fazer o dimensionamento tanto geotécnico quanto estrutural, certo? Então, sim, esses 140 centímetros, o cobrimento já está dentro disso daí, tá? Quando você for dimensionar a sua armadura, você vai dimensionar ela para que ela caiba aí nesse lado de 140 centímetros, tá bom? Uma boa pergunta. E aí, pronto, fiz esse passo 5, que é as dimensões da sapata, e agora eu vou fazer o passo 6, que é verificar essa zona de plastificação. Por quê? Lembra que lá no início a gente estimou que o lado da nossa sapata seria 2 metros, e aí com isso a gente calculou que a nossa zona de plastificação iria até 3 metros abaixo da base da sapata, e aproximando, eu considerei que iria mais ou menos até a cota de 5 metros, que abrangeria essas camadas com esses 3 valores de NSPT. Isso eu fiz porque eu tive que assumir alguma coisa para continuar o meu cálculo. Só que agora, como eu já calculei a tensão admissível do meu solo e já sei o lado da base da minha sapata, eu vou recalcular a minha zona de plastificação, tá? Só para dar uma verificada se o meu erro foi muito grande. Então, vamos lá. A minha zona de plastificação, em vez de ser 3 metros ali abaixo da cota de assentamento da sapata, seria 2 metros e 10, né? Então, o que acontece? O meu lado B, a gente também tinha considerado 2 metros, e agora só precisa de ser 1,40 m, que é 140 centímetros, né? E a minha zona de plastificação vai ser 1,5 vezes esse lado B, que dá 2,10, então vai ficar 2,10 abaixo aqui da minha cota de assentamento, tá?
A gente tinha considerado que essa zona de classificação ia até a cota de 5 metros, né? Só que agora seria até a cota de 4,25. Então, isso tudo continua dentro dessa camada aqui, né, de NSPT de 17. Então, tá certo, tá? Não foi um erro muito grande, tá? A gente errou aí, e sempre vai acontecer isso, sempre vai acontecer erro, mas você vai ver que está dentro do solo abrangido por essa camada de NSPT de 17, então não foi uma coisa tão gritante assim, tá? E quanto mais prática você for tendo de projeto, mais menor vai ser esse seu erro, tá? Uma coisa que você pode fazer lá no início, que eu já disse para vocês, é já tentar dividir esse NSPT por 5 na sua cabeça, para pensar mais ou menos quanto é que poderia dar a tensão admissiva naquela camada e você poder estimar inicialmente lá naqueles primeiros passos o seu lado da base da sapata, tá? Então, beleza, tá tranquilo. Lado da base, a minha sapata vai ser 1,40. Fiz isso aí, tudo direitinho. Entendido até aqui? Qual foi o nível da água que estava esse SPT? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Era esse nível d'água aqui, ó. No caso desse NSPT, o nível d'água estava aqui, né? Nessa camada de 13 metros. Mas eu estou fazendo tudo isso daqui. A minha sapata está assentada aqui, livre desse nível d'água, tá vendo aqui? E esse nível d'água a gente está considerando aí como se fosse o máximo nível da água possível, tá? A minha sapata está assentada aqui, e mais ou menos 1 metro e pouco abaixo da minha sapata é que está o nível d'água, tá? O critério mais, como é que diz assim? O critério mais diretivo é que você não coloque a sua sapata, não assente ela numa cota na qual o nível d'água possa chegar, tá? Não teria tanto problema em si se o seu nível d'água chegar perto aqui da zona de plastificação, tá? Mas isso foi uma ótima pergunta sua, porque é importante você verificar isso daqui com relação aos pesos específicos que podem variar, porque vai ter esse nível d'água subindo e descendo aí. Então, é uma coisa que o projetista precisa ficar de olho, tá? Se esse nível d'água é o máximo mesmo. Se essa elevação do nível d'água pode causar uma redução muito alta, digamos que esse é o nível d'água máximo, né? Se essa redução ou elevação aqui dessa cota do nível d'água pode ocasionar muita perda de resistência no tipo de solo. Então, vamos ver aqui para esse caso, ó. A argila é rija até aqui, e daqui para cá a argila é dura, tá? Argila arginosa dura e rija. Então, é uma argila de grande resistência. Então, essa variação no nível d'água dentro aí do finalzinho da sua zona de plastificação não seria não causaria um problema tão grande aqui. Mas, se você tiver dúvida na sua prática de projeto, tá? Você pode pedir o ensaio de adensamento aqui na sua argila, você pode pedir o ensaio aqui para ver a resistência da sua argila com um corpo de prova ali do local. Pode fazer o ensaio triaxial aí, ou cisalhamento direto. Você pode pedir algum ensaio a mais que lhe deixe mais seguro com relação a isso daí. Beleza? Como aqui é para fins didáticos, então eu estou considerando justamente essa questão aí, de que a argila é rigidura e essa cota do nível d'água está aí onde está, não vai causar grandes problemas na existência, tá? Dessas argilas. E o NSPT, inclusive, né, ele foi feito com essa cota aí do nível d'água. Então, quando a gente estava fazendo ali aquele ensaio, o solo, aquela argila, teve aquele valor de NSPT apesar do nível d'água também, né? Então, você consegue aí tranquilamente assentar a sua sapata nessa cota que foi assentada, tá? Deixa eu chegar aqui até onde nós estávamos.
Deu para entender direitinho aí? Acho que foi Osmar, né? Deu para entender, Osmar? O parâmetro que é mais Sim, problemático é justamente você ter o nível sim. d'água, né? A cota de assentamento da sapata. No caso, professora, até onde o bulbo vai, quando você for calculando, né, cada um, a sapata em si entrar no nível da água ou o bulbo também, se o bulbo chegar no nível? Tá com dúvida disso também. Isso, não é bem... Entendeu? Para o projeto da disciplina de vocês, eu tentei abaixar bastante o nível d'água para não chegar nem perto do bulbo. Mas a recomendação mais diretiva é que você não assente a sua sapata com nível d'água na cota de assentamento da sua sapata, que está dentro daqueles 4 critérios aí do passo 2 da gente. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Está dentro desses 4 critérios aqui de assentamento, de escolha da cota da sua cota de assentamento, né? Que é ideal que esteja acima do lençol freático. Então, esse critério mais diretivo é com relação a isso. Se isso não está dizendo que é proibido você assentar uma sapata numa cota, né, que esteja abaixo do lençol freático. Agora, você vai ter que fazer uma série de verificações, ver como é que vai ser a execução disso daí, se você vai fazer um rebaixamento do lençol freático antes da execução, como é que vai ser, tá? Então, é ideal que fique acima, tá? Então, com relação a bulbo de tensões ou coisa do tipo, não seria em si problemático. Então, a gente estava aqui nesse passo de verificar a zona de plastificação, tá? Então, beleza, posso usar essa sapata nessas dimensões. Até aqui, pessoal, vocês vão pegar, utilizar esse passo a passo aí e, como exemplo, obviamente, não vai copiar, vai adequar ao projeto da disciplina de vocês. Então, até hoje, a partir de agora, vocês já estão aptos a concluir o projeto da disciplina de vocês, tá? E eu ainda vou mostrar mais alguns passos, que é essa questão da altura da sapata, que a gente já tinha conversado. Então, a altura da sapata, você vai ver se a sua sapata vai ser rígida ou vai ser flexível, né? Isso entra um pouco na parte estrutural, mas eu quis ainda esticar um pouco mais esse passo a passo para vocês. Então, vocês vão, só para quando vocês estiverem olhando os slides e calculando, entendeu? Para já estar aqui dentro. Então, vocês vão poder adotar na disciplina essa altura como 15 centímetros, esse H1, como no mínimo 15, ou você pode verificar lá na norma, eu estou achando que o mínimo é 10, então se você quiser, você também pode colocar 10, tá? Isso vai fazer tanta diferença aí no projeto de vocês. E essa altura 2, você vai delimitar, né, você vai definir essa altura 2, considerando que a sua sapata é rígida. Então, o lado da sua sapata menos o lado aqui do pilar dividido por 3, a sua altura 2 tem que ser maior do que isso, né? Então, 1,4 menos 0,3, dividido por 3. Então, essa altura 2 aqui da sua sapata tem que ser maior que 0,36 metros, ou 36 centímetros, tá? Gente, se for uma sapata retangular, isso vale para os dois lados. Esses dois lados têm que ser satisfeitos por essa altura 2 da sapata. O que mais que eu ia dizer? Esse A0 aqui, eu já comentei com vocês que ele pode ser o próprio lado do pilar, né? Ou ele pode ser um pouco maior, você pode considerar ele sendo um pouco maior aqui, para fins de construtibilidade, né? Mas isso não é obrigatório, tá? Outra coisa que vai ser feito a partir do passo 8, eu até trouxe esse passo 8 sem necessidade, mas eu acho que é interessante que vocês façam essa verificação ainda dentro da parte geotécnica, tá? Que é você ver se essa altura H2 que você admitiu, ela atende ao comprimento de ancoragem. Lembrando, esses passos 7 e 8, eu quis dar uma esticada aqui, que eles são a introdução da parte estrutural, tá? Mas eu achei interessante que vocês fizessem esse passo 8 só para você verificar se a altura que você definiu
né, para a sua sapata, se essa altura H2 aqui que você definiu para a sua sapata, vai poder continuar sendo o valor que você definiu, tá? Então, para você verificar esse comprimento de ancoragem, existe uma série de formulações e norma para isso. A gente tem essa distância D aqui, que vem da barra até esse final aqui da sapata, e a gente calcula essa distância D através disso daqui, que é H1 menos o cobrimento menos metade da barra. H1 que eu tô querendo dizer é esse aqui, tá? Eu nem tinha percebido que nessa figura ele tinha chamado de H0. Então, vai ser 30... minto, esse H1 aqui não. Esse H1 é o H, Esse H1 é o H, o completo. Então, é H1, que nessa figura aqui tá o nome de H. Deixa eu ver uma coisa. Eita, era para ser H2. Eu vou ajeitar isso nos slides, tá? Então, essa distância aqui de ancoragem vai ser justamente essa altura toda da sapata, menos o cobrimento, menos metade dessa barra longitudinal aqui, metade do diâmetro dessa barra longitudinal, tá? E aí, o que eu fiz? 36 menos, considerando um cobrimento de 5 e considerando, estimando mesmo, que eu vou escolher uma barra de 8 aqui, deu 30,6 centímetros, tá? Esse D aqui. E esse D tem que ser maior que o comprimento de ancoragem que a norma pede, que é justamente para você ancorar essa armadura do pilar aqui dentro da sua sapata. E aí você descobre qual é esse valor que a norma pede através da classe do concreto e se você está utilizando gancho ou não aí na sua sapata. Então, vamos dizer que você está utilizando o gancho, eu quero só que vocês entendam mais ou menos como a gente faz isso, né? Vamos dizer que você considera que está utilizando o gancho e que o concreto é C25, tá? 25 MPa. Então, teria que ser 26 φ. Esse comprimento de ancoragem. Então, vamos dizer que esse φ, né, dessa armadura do pilar aqui, essa armadura do pilar, ela tem 10 milímetros, vamos dizer que ela tem 10 milímetros. Então, teria que ser 26 vezes 10 milímetros. Se eu considerar em centímetro, eu boto 1, né? Então, teria que ser no mínimo 26 centímetros. E esse D aqui, ó, daqui para cá. Eu já tinha calculado aqui o meu D, 30,6, que está aqui, 30,6. 30,6 está maior que 26, então, eu posso manter essa minha altura que eu tinha considerado de 36 centímetros. Deu para entender isso daqui? Eu tinha considerado uma altura de 36 centímetros e eu quis conferir essa questão do comprimento de ancoragem da armadura do meu pilar. Para considerar se essa minha altura está atendendo aos critérios de norma com relação ao comprimento de ancoragem, que é esse LB, eu tenho que calcular aqui essa distância D, que é a distância do início da minha sapata até aqui as minhas barras longitudinais. Mais ou menos até o meio da minha barra longitudinal, não, o meio da minha barra que está aqui embaixo, né, da minha sapata. Então, eu faço, que é essa altura toda, menos esse cobrimento aqui, menos a metade da barra. E eu posso considerar um cobrimento inicial, porque eu ainda não fiz o dimensionamento estrutural, tá? Considero um cobrimento inicial e considero um diâmetro inicial aí para essas barras aqui de baixo, que eu também estou considerando, estou estimando ainda, porque eu não fiz o dimensionamento estrutural. Eu só faria o dimensionamento estrutural depois, lá nas próximas etapas, tá? De 9 para frente, certo? Então, eu posso fazer mais ou menos aí essa estimativa de que o meu D deu 30,6, e esse D de 30,6 tem que ser maior do que o meu comprimento de ancoragem que tem lá na norma, tá? Que, considerando que a gente vai usar gancho, seria 26 φ, esse comprimento seria 26 centímetros. Eu não dei esse dado para vocês, mas se a gente pensar que essa armadura do pilar teria 10 milímetros, então 26 vezes 10 milímetros dá 26 centímetros. Entenderam? Essa tabela não tem norma, é uma tabela que é feita utilizando as formulações para comprimento de ancoragem que tem lá na norma, que eu não queria aqui trazer formulação, né, de comprimento de ancoragem, que é muito específico. Deu para vocês entenderem isso daí? Deu para entender? Sim. Gente, e se esse comprimento de ancoragem aqui tá dando menor do que o D que eu calculei, né?
Aqui deu certo, né? 30,6 maior que 26. Mas dependendo do diâmetro da barra, dependendo da minha classe do concreto, se eu estou usando o gancho ou não, e tarará, pode ocorrer isso daí. Essa minha altura H aqui pode não ser suficiente para que eu tenha um D que seja maior que o meu comprimento e ancoragem. Então, como é que eu posso melhorar essa situação? Eu posso aumentar aqui, ó, o FCK do concreto, posso aumentar aqui a altura da minha sapata, ou se a minha barra longitudinal, que eu considerei para a armadura desse pilar, caso eu também seja projetista estrutural, for maior do que 10, que o mínimo é 10, eu posso também tentar diminuir o diâmetro aqui dessas barras longitudinais, tá? Que aí vai diminuir o comprimento necessário de ancoragem. Então, eu posso fazer essas 3 ações aí para resolver essa coisa. Gente, os próximos passos fazem parte do dimensionamento estrutural e eu sugiro bastante a vocês, se vocês quiserem ver esses próximos passos, vocês podem ir lá no canal do Nelson Schneider, ou podem procurar na bibliografia, mesmo nos livros de concreto armado, que eles trazem essa parte de como fazer o dimensionamento estrutural da sapata a partir da carga do pilar, tá? E do seu dimensionamento geotécnico. E aí, gente, eu quero que você faça isso daí. Isso vai ser a nossa atividade de hoje, tá? Eu quero que você pegue o seu laudo aí, SPT, e a sua planta aí do seu projeto, e você dimensione uma sapata para um dos pilares, tá?